Bom, voltou. O Amazônia Agora, ele é um projeto de lei que busca regulamentar o reflorestamento da floresta amazônica, de modo que cada assinatura engrossa o coro para que esse projeto de lei caminhe, seja tramitado nas diferentes instâncias e possa ser um dos mecanismos de vários que a gente precisa, a gente sabe, em busca de reflorestar, dentro da medida do possível, um território já tão arrasado por diversas efemérides, questões e diferentes gestões políticas e questões históricas e tudo mais. É um grande caminho até chegar aqui. Então, o Amazônia de Pé está ali. O Amazônia de Pé ele consiste basicamente numa caixinha que fica presente com um formulário em que a gente basta a gente ceder a nossa assinatura, talvez o e-mail eles peçam também, para que, como pessoa física, como cidadão, a gente possa atestar que nós apoiamos esse projeto de lei. E já foram colhidas milhares de assinaturas. O projeto realmente é incrível, está indo para frente. Eu aconselho fortemente quem puder nos ajudar com seu autógrafo. É isso. Então, passo a palavra para o Henrique Rondinelli, que vai falar brevemente sobre o arrabalde, mais especificamente, e então ouvimos João Moreira Salles. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Boa tarde, gente. Olha, primeiramente agradeço a presença de todo mundo. Agradeço muito a presença do João. Eu fiz uma propaganda desse livro, eu falei tanto desse livro, as pessoas que são mais próximas de mim sabem disso, e é engraçado que não é imaginar que eu ia fazer uma apresentação do livro para o autor, mas é uma honra fazer isso. Enfim, serei breve. Preparei uma breve apresentação sobre o que consiste o arrabalde, e o João vai poder adentrar um pouco mais na sua fala. E está à venda, tá? O livro está ali com a Betânia, da Gambiarra Livros. Está ali, gente, eu aconselho muito a leitura. Entre 2019 e 2020, João Moreira Salles realizou 2 longas viagens ao Pará para compreender o que se passava na floresta amazônica. A pesquisa resultou em 7 artigos que foram publicados na revista Piauí entre outubro de 2020 e abril de 2021. Em 2022, a editora Companhia das Letras publicou Arrabalde em Busca da Amazônia, um conjunto expandido desses textos. O livro tem como pano de fundo um argumento contundente: os projetos de colonização da Amazônia, empreendidos pela sociedade e estados brasileiros, falharam em compreender a floresta, suas dinâmicas complexas, seus habitantes, humanos e não humanos, que compõem um conjunto formidável de formas de vida. No lugar disso, estabeleceu-se uma política da substituição, substituir o compreendido da floresta pela mesma visão oblíqua da colonização empreendida no resto do território brasileiro. Substituir a selva pelo pasto, a biodiversidade pelo boi, a policultura pela monocultura, a Amazônia pelo cerrado. Como bradavam os cartazes da Sudã nos anos 1970, a Amazônia era algo a ser vencido, um entrave ao desenvolvimento do país. Essa incompreensão não é sintomática apenas do nosso tempo. Em Arrabalde, João traça desde os primeiros exploradores europeus um panorama histórico da dificuldade de entender os mecanismos da floresta. De Frei Carvajal, no século XVI, até Euclides da Cunha, no início do século XX, a percepção total é de que a Amazônia transita entre algo monótono e abominável. Um lugar à margem da história, sem eventos, à espera de um destino. Acontece que a Amazônia já era habitada há milênios por uma população, estima-se, de 8 a 10 milhões de habitantes. Esses povos originários dedicaram atenção devida à floresta, desenvolveram métodos sofisticados de cultivo, de seleção de mudas e sementes e de enriquecimento do solo. Boa parte da floresta que conhecemos é resultado da interação humana, fruto de uma notável inteligência ecológica. A Amazônia produz 20% da água doce do planeta, abriga 25% da biodiversidade terrestre e 10% de todas as formas de vida conhecidas. Contudo, já desmatamos 20% de seu território original. 19,5% do total do desmate ocorreu de 1975 para cá. Ao contrário do que comumente se prega, a floresta não deu lugar a uma potência do agronegócio ou uma pecuária de alta produtividade. Cito João: de 10 partes desmatadas, apenas uma trocou a floresta por alguma atividade razoavelmente produtiva.
Cerca de 6 são pastagens de baixíssima produtividade, menos de 1 boi por hectare. E quase 3 não têm qualquer uso agrícola. São terras abandonadas. Estamos trocando a Amazônia por um deserto produzido pelo homem, a maior floresta tropical do mundo, por um conjunto de serrapeladas. Porém, nem tudo está perdido. A Rabalde vislumbra um horizonte de possibilidades caso estejamos à altura do nosso dever cívico para com a floresta. Nela, temos o potencial infinito da criação de sistemas agroflorestais que realizam o manejo sustentável da mata, assim como é feito pelos povos originários. O reflorestamento das terras abandonadas coloca o Brasil em um lugar de potência climática. Afinal, paradoxalmente, o país que mais desmatou é também aquele que mais pode reflorestar, posicionando-nos como um gigante dentro do ascendente mercado de carbono. A ciência brasileira, caso levada a sério, está diante da maior biodiversidade do planeta. Podemos, com vontade política e atenção da sociedade civil, desempenhar um papel histórico no mundo, e para isso precisamos ver a floresta. O primeiro passo foi dado. Nos livramos de um governo vil que tomou a Amazônia, seus seres, povos como inimigo público. Mas muito ainda precisa ser feito. A floresta amazônica possui um valor intrínseco, inegociável, e a vida que ela abriga tem o direito de continuar a existir. Enfim, a Rabalde é, em minha opinião, a obra mais panorâmica já escrita sobre a Amazônia atual. No livro lemos sobre megaprojetos de colonização que falharam, a Fordlândia, o Projeto Jari, Tucumã. Conhecemos exemplos perfeitos da máxima. Na Amazônia, a infração é regra, como o município de Novo Progresso. Mas também conhecemos os casos de sucesso, como Paragominas, exemplo do combate do desmatamento. Descobrimos que a biodiversidade da Amazônia também abriga um repositório de vírus desconhecidos que pode transbordar em zoonoses que colocam novas epidemias no horizonte próximo. Conhecemos a história fantástica de uma comunidade nipônica que conseguiu enxergar a floresta como os povos originários e desenvolver um farto sistema agroflorestal. Tudo isso e muito mais está em Rabalde, em busca da Amazônia. Convido, por isso, mais uma vez o público a ler o livro e agradeço muito ao João Moreira Salles pelo interesse e pela prontidão de estar aqui conosco. Obrigado. Sou eu? Obrigado, Henrique. Obrigado, Vitor. Obrigado a todo mundo que está aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo. Você meio que quase matou minha apresentação, porque, na verdade, com a melhor das intenções, é porque eu, na verdade, vou desdobrar um pouquinho das coisas que você disse, mas, basicamente, tudo que você disse vai tangenciar a tua apresentação. Então, na verdade, ele ofereceu a síntese. Da minha fala aqui. Eu vou tentar falar por uns 40 minutos, e aí depois eu acho bacana, se as pessoas tiverem perguntas e tal, a gente abre para vocês. Eu vou colocar até aqui um cronômetrozinho para tentar não me alongar demais. Como disse o Henrique, eu fui para Belém porque provavelmente, ao contrário de boa parte das pessoas que estão aqui, eu não conhecia a Amazônia, e ainda não conheço. Quem passa 6 meses na Amazônia não conhece a Amazônia, né? Eu aluguei um apartamento em Belém, lá fiquei, e viajava, e voltava para Belém, viajava, voltava para Belém, viajava, voltava para Belém. O Pará é a Amazônia que eu conheço. A Amazônia é grande demais, para conhecê-la é preciso dedicar uma vida a ela, e ela merece que muitas vidas sejam dedicadas a ela, mas não era o meu caso. O meu caso era de um brasileiro que já com 50 e tantos anos de idade se dava conta que, se somasse todos os dias que tinha passado na região, não dava uma semana. E, evidentemente, um brasileiro com meios de viajar. E é um pouco vergonhoso isso, né? E principalmente no momento em que a Amazônia estava sendo atacada com fúria, né? O projeto do governo que ficou para trás era um projeto, evidentemente, de destruição da Amazônia e de substituição da Amazônia por outra coisa. Na verdade, era a mentalidade do governo militar trazido para o século XXI, e talvez até pior do que o regime militar, que pelo menos tinha uma visão de país, né? Equivocada, mas tinha. Esse aqui, o que ficou para trás era essencialmente um projeto de desmonte, mas nada seria colocado no lugar. Então, eu fui para Belém. Na ocasião, tinha um voo direto que saía daqui do Rio de Janeiro e que chegava em Belém às 2 da manhã, que foi o horário em que eu cheguei.
E eu fui para o hotel, e no dia seguinte eu tinha um compromisso muito cedo, por volta de 8 da manhã. Então eu acordei, e a primeira coisa que eu vi foi a janela do meu hotel, que dava enfim, para a cidade. Vai ficar um pouco claro por causa do céu, mas se fechar o olho vai dar para perceber. Deixa eu ver aqui. É um vídeo, e essa foi a minha primeira impressão de Belém, e eu escrevi, e eu acho que abre o livro assim, eu estou me citando aqui, tá? 1 grau de latitude separa Belém da linha do Equador. De dia, o sol fustiga a cabeça, os ombros, o rosto, os postes, as casas, os prédios, as calçadas, os carros, os ônibus. O sol fustiga tudo. A cena é monocromática, ela é baça, e nela os trópicos foram eliminados. Calhou de a cidade estar ali, mas poderia estar em outro lugar. A impressão é de que Belém já não sabe onde está. Belém é uma cidade muito bacana, com pessoas extraordinárias e algumas organizações do terceiro setor absolutamente fenomenais. Mas a Belém que está na nossa cabeça, a Belém das Mangueiras, a Belém da Belle Époque, da borracha, que tinha um projeto urbanístico, é uma parte muito pequena da cidade. O resto é o que vocês estão vendo aqui. É uma cidade que eliminou a sua cobertura vegetal, é muito difícil andar por ela, não existe, as calçadas são muito ruins, e principalmente o sol martela a sua cabeça o tempo todo. Então, Belém entra aqui um pouco como atalho da maneira como a gente ocupou a região inteira. Porque se você for a Novo Progresso, se você for a Itaituba, se você for a, enfim, qualquer outra cidade do Pará, vai ser isso em pior, né? E essa minha primeira impressão foi se confirmando à medida que eu viajava pela região, e que está expresso um pouco no que você falou. Um lugar que desconhece onde está, pessoas que desconhecem onde estão, e que eliminam, então, a paisagem, colocam outra coisa no lugar. A ideia da nossa ocupação, se eu pudesse resumir num substantivo, é uma ideia de substituição. A gente substitui o estranho, que é uma floresta tropical, com todo o seu mistério, toda a sua dificuldade de compreensão, por alguma coisa que é familiar, né? É muito mais fácil compreender um pasto, é muito mais fácil compreender uma monocultura. A gente substitui uma flora por outra, né? Pensem no boi, a gente pensem na soja, a gente substitui uma fauna por outra, no caso aí pensem no boi. A gente substitui a desordem da selva pela ordem da plantação. A gente substitui o contínuo da mata pela paisagem retalhada das lavouras, né? A gente substitui a abundância das espécies em que nenhuma domina, esse é o equilíbrio ecológico da floresta, né? Pelo pouco número, né, das plantas domesticadas e dos animais domesticados. Então, se quiser entender esse processo de maneira sintética, a nossa ocupação da floresta é uma redução do muito ao pouco. É assim que a gente tem se instalado na Amazônia, né? A gente não compreende o muito, compreende o pouco, e, portanto, substitui o muito pelo pouco, né? E isso desde o início, essa incompreensão ela está presente desde os primeiros europeus que chegaram lá. Então, a primeira viagem registrada pela história de um europeu, ou de europeus, porque era mais de um, que fazem todo o trajeto do rio Amazonas, de onde ele nasce até onde ele morre, é uma viagem de 1441, do Frei Gaspar de Carvajal, junto com espanhóis, fugindo dos indígenas que tentavam... era basicamente uma batalha a cada curva do rio, e o Carvajal sobrevive, então, a todas essas batalhas. Ele era o escrivão, né? Ele era o escriba dessa expedição. E quando ele chega mais ou menos no final,
da viagem dele, mais ou menos onde hoje provavelmente é a Ilha do Marajó, ele olha para as margens do rio Amazonas e ele escreve uma coisa que é absolutamente extraordinária. Em 1441, ele escreve o seguinte: é terra temperada, onde se colherá muito trigo e se darão todas as árvores frutíferas. Além disso, está aparelhado para criar todo o gado, porque há nelas muitas ervas como em nossa Espanha, tais como orégano e cardos pintados, e outras muitas ervas boas. Os montes destas terras são azinhais e soverais, porque nós as vimos, e também carvalhais. O orégano é uma planta do Mediterrâneo, ela não existe na Amazônia, também não existem os tais cardos europeus, e muito menos os avinhais ou soverais. O Carvajal viu o que ele queria ver, e mais precisamente ele viu o que ele trazia nos olhos da juventude dele. Eu tô falando disso porque não vai ser diferente dos colonos que vieram do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Mato Grosso, quando na década de 70 se mudam para a Amazônia, incentivados pelo Estado brasileiro, e vão para lá com a missão de reproduzir a paisagem que eles conhecem, né? A paisagem que eles... E disso eu vou falar daqui a pouquinho. O Carvajal foi quem batizou a região de Amazônia. Já na parte também, no terço final da viagem, provavelmente na fronteira do que é hoje o Rio, o estado do Amazonas com o estado do Pará, ali no Rio Nhamundá, eu vi que tem uma obra em torno do Rio Nhamundá ali, onde aparece o crânio do Goya. Os espanhóis enfrentaram mais uma batalha terrível, e essa batalha, segundo o Carvajal, na descrição dele, é uma batalha contra Amazonas, contra mulheres guerreiras, né? Portanto, ele naquele momento eram mulheres muito, muito fortes, muito altas, que lideravam homens e que eram guerreiras de muita valentia, e ele, portanto, nomeia a região de Amazônia. Essas guerreiras não existiram, né? Quer dizer, não se sabe direito o que ele viu, mas certamente a tradição de mulheres guerreiras na Amazônia, principalmente nações indígenas lideradas por mulheres, porque ele tem uma longa descrição dessas mulheres. Ele fala que elas só encontram os homens para procriar e depois elas devolvem os homens para suas aldeias quando não os executam, etc. Então, isso tudo, evidente, sai da cabeça do Carvajal, porque são figuras mitológicas da Europa. Quer dizer, as Amazonas são citadas por Homero, né? Então, mais uma vez, ele vê aquilo que ele trazia dentro de si, não aquilo que de fato estava diante dele, né? Portanto, a Amazônia, desde sempre, do ponto de vista dos que não são de lá, nasce de um erro de interpretação. Essencialmente, a Amazônia é um erro de interpretação, é uma incompreensão, é uma falha epistemológica. A gente não conseguiu enxergar aquilo nos próprios termos, né? E eu acho que essa imagem de Belém é um pouco, digamos, a materialização urbanística dessa ideia da incompreensão, porque isso aqui não compreende o lugar que está. Isso aqui está a 1 grau do Equador. É evidente que você não pode ter prédios desse tamanho, é evidente que você tem que deixar o ar correr, é evidente que você tem que ter cobertura florestal. Das capitais brasileiras, as menos arborizadas são as da região norte, são as que estão na Amazônia, o que é absolutamente delirante, deveria ser o contrário, né? No final da minha viagem, do meu período lá, eu estava percorrendo um subúrbio de Belém, e eu vi uma igreja universal do Reino de Deus. E é uma cena que, para mim, tem a mesma capacidade de me dizer sobre os erros que a gente vem cometendo lá, quanto essa que foi a primeira que eu vi, né? Essa foi a primeira que eu vi. Essa que eu vou descrever para vocês foi das últimas. E eu escrevi assim: numa manhã de dezembro de 2019,
No bairro Castanheira, um segurança da Igreja Universal do Reino de Deus olhava os carros passarem pela via expressa. No alto da escadaria que leva ao templo, em meio às buzinas, a fumaça e a feiura, lá estava o homem em seu posto, sem nenhuma sombra a protegê-lo. Eram 8 da manhã, fazia 36 graus, e ele vestia camisa, gravata e terno pretos, o paletó fechado até o último botão. Aquilo é impraticável. O segurança de terno preto debaixo do sol equatorial é viável por muito pouco tempo. Se permanecer ali toda manhã, desmaia. Se não for acudido, morre. O que significa duas coisas: que a paisagem natural, eliminada no fio das décadas, já não é capaz de protegê-lo, e que a paisagem que a substituiu, que é essa, construída a custo de muito trabalho, não é mais aliada da vida. O homem de terno preto, sob o sol do Equador, é a figura de um impasse. Ele é o boi, a soja, o garimpo, o machado, a serraria, o modo como essas coisas ocuparam a floresta e substituíram uma paisagem por outra, sem nunca pôr em questão a viabilidade da troca. Essa, mais ou menos, é a minha introdução a essa conversa, porque se tem uma coisa que eu trouxe de volta da minha estadia por lá, não é o que eu compreendi da floresta, é o que eu compreendi da nossa incompreensão da floresta. É daquilo que a gente não soube enxergar e continua, em grande medida, não enxergando, né? E aí eu vou trazer essa conversa agora um pouco mais para perto do lugar em que a gente está e de algumas pessoas que estão aqui, como o Luiz e outros artistas que estão aqui, que estão fazendo um esforço danado para reverter esse negócio, né? Em 2019, a Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos, organizou um evento em torno da Amazônia. Pesquisadores brasileiros falaram do modo como a gente ocupou a terra, falaram da importância da terra, da ocupação da terra, da grilagem como o modo, o vetor principal do desmatamento, o desmatamento que é, na verdade, uma ação imobiliária, né? É simplesmente para ocupar uma terra, você coloca 2 ou 3 bois ali para você poder vender mais à frente, enfim, é uma especulação imobiliária como qualquer outra, à custa da floresta amazônica. E aí, no último dia, alguns pesquisadores americanos de Princeton que lidam com o clima foram chamados a falar e a reagir a tudo que eles ouviram, né? E uma das pessoas que falou é um sujeito muito importante na ciência do clima, é um cara chamado Robert Sokolov, e ele é professor emérito do Centro de Estudos Ambientais, e é o cara que forneceu o caminho que os Estados Unidos têm que percorrer para conseguir descarbonizar a sua economia. Pois bem, ele, no último dia, começou dizendo o seguinte: agora eu compreendi o que é a Amazônia para os brasileiros. A Amazônia para os brasileiros é o que o Oeste foi para os americanos. E aí ele projetou essa imagem aqui, que é uma imagem conhecida na imaginação americana, que se chama Progresso Americano, de um pintor medíocre chamado John Gast, e a imagem é de 1872. E representa a alegoria do tal do destino manifesto, o direito manifesto e divino que os americanos têm de ocupar o oeste dos Estados Unidos, né? Então, o progresso é essa senhora que flutua, né? Ela carrega na mão direita um livro, esse livro é um livro pedagógico, é um manual de alfabetização. Atrás dela vem o trem, vem os... Não dá para ver direito, mas, enfim, vem os agricultores, todos eles brancos, europeus, evidentemente, e fugindo. E é claro que no leste o sol já nasceu, né? A luz do progresso já nasceu, e caminha em direção à escuridão do oeste, mas ela vai iluminar, evidentemente, a escuridão do oeste americano, onde as bestas, os animais selvagens e os povos originários fogem. E essa é a representação do direito divino que os americanos têm e tiveram, né, de ocupar o oeste americano. Eu fiquei pensando muito sobre essa ideia de que a Amazônia, o norte do Brasil, é o oeste americano.
e cheguei à conclusão que é e não é, né? Quer dizer, é porque, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, contingentes humanos de pessoas, boa parte delas pobres, como os brasileiros que foram para a Amazônia também eram pobres, saíram de um lugar, estimulados pelo governo, ocuparam outro lugar, né? E ocuparam com muita violência esse outro lugar, matando os povos originários ou confinando os povos originários em reservas, em territórios confinados e tal. Então, de fato, existe aí um paralelo, embora nos Estados Unidos o contingente humano que foi para lá, para o oeste americano, é muito maior que o contingente de brasileiros que foi para a região norte. Mas o que interessa aqui para mim, essencialmente, é por que a imagem e por que a analogia não procede. Ela não procede porque eu acho que, ao contrário do que fizeram os americanos, no Brasil, a Amazônia não nos contaminou, não contaminou a nossa imaginação. O processo de ocupação do oeste americano pelos americanos é um processo de muita violência, de colonização, mas houve uma espécie de contra-colonização da imaginação dos americanos. Aquela paisagem passou a habitar a imaginação de um norte-americano. Ser um americano é pertencer àquela paisagem, né? Aquilo se transformou em matéria simbólica e a gente conhece, né, evidentemente, essa iconografia, né, que começa com os grandes fotógrafos que foram para o oeste americano e fotografaram, aqui é o Ansel Adams, né, fotografaram a natureza, os parques naturais, né, a monumentalidade disso tudo. A gente conhece também pelos fotógrafos da década de 30, né, que, estimulados pelo governo, foram para o sul dos Estados Unidos e alguns para o oeste dos Estados Unidos também para registrar a miséria da Grande Depressão e produzir uma imagem daquilo que era populações marginalizadas e que precisavam do apoio de políticas públicas, e o Roosevelt imaginava que para que o New Deal tivesse apoio popular, ele pudesse gastar o dinheiro que precisava para apoiar esse tipo de gente, os americanos abastados de Chicago, Nova York, Boston, precisavam conhecer a realidade e, portanto, Dorothea Lange, Walker Evans, toda essa gente foi. Aqui a gente está falando do sul dos Estados Unidos mais do que do oeste americano, mas houve um esforço do governo americano de produzir uma imagem das partes mais desconhecidas dos Estados Unidos para que aquilo pudesse contaminar a imaginação dos norte-americanos. E aí, evidentemente, a gente conhece toda a iconografia do faroeste americano, do cinema americano, de certa maneira sacralizou essas paisagens do oeste. A gente olha para isso, a gente vê logo John Wayne matando o índio, a gente vê logo John Ford, a gente vê, enfim, toda a épica da ocupação do oeste americano. E isso é importante, porque isso tornou essa paisagem sagrada, né? No sentido em que feri-la é ferir um pouco aquilo que significa ser americano, né? No nosso caso, a produção simbólica dos brasileiros não originários sobre a Amazônia é muito pobre. E ela não é pobre em si, é que ela nunca conseguiu se tornar hegemônica. Não é porque carece de produção, mas essa produção nunca conseguiu se tornar aquela que habita a nossa imaginação. E, de certa maneira, isso está ligado ao fato de que existe uma contracorrente que nega a floresta, né? Quer dizer, esse erro de interpretação tem um poder de criar pontos cegos para a maioria dos brasileiros em relação à própria floresta. Então, assim, Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco é um membro ilustrado das elites brasileiras, né? A gente teria dificuldade de encontrar personagens da elite brasileira com uma trajetória tão importante do ponto de vista da luta dele contra a abolição,
da erudição humanista dele, etc, etc e tal. Quer dizer, ele difere um pouco ou bastante do que a gente costuma entender como elite brasileira, que é mais oligarquia do que elite. Mas o Joaquim Nabuco escreve um livro, Minha Formação, que é o livro mais importante dele, o livro que boa parte das pessoas aqui provavelmente conhece, e às tantas ele diz o seguinte: o sentimento em nós é brasileiro, mas a imaginação é europeia. As paisagens todas do Novo Mundo, a floresta amazônica ou os pampas argentinos, não valem para mim um trecho da Via Ápia, uma volta da estrada de Salerno a Amalfi, um pedaço do Cais do Sena à sombra do velho Louvre. No meio do luxo dos teatros, da moda, da política, somos sempre squatters, como se estivéssemos ainda derrubando a Mata Virgem. Como está claro o que a elite pensa da floresta, né? E aí, para mim, o maior escritor a passar pela região, que é o Euclides da Cunha, que escreve um livro que é publicado póstumamente, mas é um livro que ele prepara antes de morrer, e que vale a pena ser lido. Nas 3 primeiras páginas do livro, o Euclides foi para a região do Acre, fronteira, para ajudar na demarcação das fronteiras do Brasil, né? Essa era a missão dele. E ele escreve o seguinte, e eu parei na 3ª página aqui, tá? Eu poderia ter continuado. Ele diz que o rio Amazonas é um desapontamento. Ele diz que a paisagem é monótona. Ele diz que os horizontes são vazios. Ele diz que a natureza é pura desordem. Ele diz que a flora é imperfeita. Ele diz que a fauna é monstruosa. Ele diz que os anfíbios são paleozoicos. Ele diz que um pássaro que ele vê é desprezível. E, enfim, ele diz que a natureza é incompleta. E o livro que ele publica, ao qual ele deu o título, apesar do livro ser póstumo, tem o título, leva o título de A Margem da História, a concrase. Ou seja, a Amazônia não tem história ainda. É quando nós, europeus, eruditos, brancos, chegarmos, começaríamos a escrever a história desse lugar. Porque é um lugar à margem da história, à margem da aventura humana, digamos assim, né? A minha suspeita, minha hipótese no livro, é que essa indiferença ela é funcional, uma vez que a gente destrói com muito mais facilidade aquilo que a gente não investiu de carinho, de amor, de zelo, de curiosidade, de interesse, né? E se a gente chega, então, agora à década de 1970, 60, 70, a gente vê nas propagandas oficiais do governo exatamente isso. Opa, desculpa, perdão, é o outro, né? Espera lá, perdão. Isso, perdão. Isso aqui é uma revista da Sudan, de 1970, Superintendência da Amazônia, a Amazônia em Revista, e a gente vê uma representação da Amazônia ontem, hoje e amanhã. Aqui eu vi que eu tenho uma... A Amazônia é a mesma imagem, essa daqui tem cor de terra e aqui tem um verdezinho. A Amazônia ontem é uma Amazônia florestada. A Amazônia hoje, você já tem poucas árvores e você tem um trator. E a utopia, né, a Amazônia de amanhã é essa daqui. Não tem mais não tem mais um pé de árvore e você tem fábricas e isso aqui que eu não sei o que é um prédio talvez, né? É uma indústria já, né? Esse é o projeto, né? Esse é o projeto que basicamente elimina isso daqui, né? Um pouco mais pornográfico até, se é que é possível, é essa daqui. Também de 1970, Banco da Amazônia, chega de lendas, vamos faturar. Né? Isso é propaganda oficial, isso é propaganda de governo. E eu, recentemente, lendo um livro absolutamente extraordinário, chamado O Que é Meu, que eu recomendo que as pessoas leiam, publicado pela Todavia agora esse ano, o pai do protagonista viaja à Amazônia, ele era um caminhoneiro, e ele cita o autor, que é o filho, né, o Zé Henrique Bortolucci, ele cita uma propaganda da época que eu não encontrei, do governo de 1971, que diz o seguinte, e é irônico: toque a sua boiada para o maior pasto do mundo. Isso em 71, a gente teve que ouvir a boiada de novo, 50 anos depois, né? A maior
o maior parte do mundo evidentemente, é a Amazônia. E assim a gente chega na frase que eu mais ouvi lá na Amazônia, das pessoas que se deram bem na Amazônia, das pessoas que fizeram a América na Amazônia. Esses colonos que chegaram lá na década de 70 para faturar, né? E que tinham a obrigação de desmatar para conseguir crédito, né? Era parte da obrigação, se você queria crédito, você tinha que desmatar uma parcela da sua propriedade, né? E esses caras, os que prosperaram, eles são gentis, eles convidam você para comer na casa deles, e são casas avarandadas e tal, onde eles te servem um churrasco, e eles olham, e essas varandas dão para o resultado da obra da vida deles, né? São homens na faixa de 70, quase 80 anos de idade, e eles olham para aquilo tudo, e a primeira coisa que você se dá conta é que o que você está vendo não é a Amazônia, porque a Amazônia foi eliminada, ela foi substituída por outra coisa. A segunda coisa que você se dá conta é que ela foi substituída por aquilo que ele conhecia quando era jovem, e quando veio, como eu disse para vocês. É o mesmo processo do Carvajal, que olha para o Marajó e vê ali gado, vê ali, né? Esses caras cumpriram a profecia do Carvajal, transformaram a Amazônia no que eles conheciam quando eles eram jovens, a paisagem da infância e da juventude deles. E aí, em algum momento, eles soltam essa frase que eu não ouvi 2, nem 3, nem 4 vezes, eu ouvi mais, em contextos diferentes. Eles dizem, depois de uma pausa filosófica, eles dizem assim, para eles próprios, quando eu cheguei aqui, não tinha nada. E tinha apenas o sistema biológico mais complexo que se conhece, né? Mas é nada, é rigorosamente nada, porque é o obstáculo que precisa ser superado para que você possa faturar. Daí o título do livro nasce disso. A Rabalde é isso, porque a floresta ela vive numa espécie de subúrbio distante da nossa imaginação, né? Da nossa imaginação de brasileiros não originários, brasileiros não ribeirinhos, de brasileiros não comprometidos com a floresta. A maioria dos brasileiros tem a floresta muito distante, né? Numa zona muito, muito afastada do centro do que nos constitui. Ela, nesse sentido, é uma periferia, a floresta. Ela é uma zona distante, uma zona que a gente não frequenta, né? Aí eu vou tentar falar um pouquinho das dificuldades, né? Quer dizer, a despeito da gente não ter desejado conhecer a floresta, porque é mais fácil destruí-la, há razões concretas também para a gente ter dificuldade de entender a floresta, né? Eu tentei identificar essas dificuldades, eu acho que elas são, essencialmente, assim, dá para categorizá-la como dificuldades de 3 ordens, né? A primeira delas é que a experiência vivida na floresta, de fato, não é fácil, né? A floresta, ela morde, ela pica, ela fere, ela machuca, ela infecta. Você precisa conhecê-la para conseguir decifrá-la, né? Essa é a floresta do Herzog, por exemplo. Pensem nos filmes do Herzog, essa é a floresta que o Herzog consagra. É a floresta perigosa, que responde por boa parte da representação simbólica da floresta tropical, né? O Euclides da Cunha, nessa categoria de floresta perigosa, escreve o seguinte no livro, né? Nesse mesmo livro, A Margem da História: a impressão dominante que tive é esta: o homem ali é ainda um intruso impertinente. Aquela natureza soberana e brutal, em pleno expandir das suas energias, é uma adversária do homem. Eu tenho a impressão que o Herzog e outros assinariam embaixo aqui do Euclides da Cunha. A outra dificuldade é uma dificuldade de escala, né? De desmesura. Ela é grande demais, ela é imensa demais, ela é quase o infinito. Como é que você representa o infinito? Como é que você descreve o infinito, né? O Euclides, por ser um escritor extraordinário, eu acho que isso está no discurso dele,
quando ele é eleito membro da Academia Brasileira de Letras, ele faz um discurso e ele cita a Amazônia e descreve a Amazônia dessa forma que eu acho linda, linda, linda. Ele diz que é um excesso de céus por cima de um excesso de águas. Que é uma linda descrição, mas é uma descrição do excesso, né? E são raros os escritores que conseguem capturar isso, sabe? Eu acho que Mário de Andrade consegue, no Turista Aprendiz, mas a estratégia dele não é descrever o todo, porque é impossível. Ele descreve a curva de um rio, um pôr do sol, uma planta. Os naturalistas também conseguem fazer isso quando eles olham para perto, quando eles fecham a lente. Esquece a grande angular, usa uma teleobjetiva, descreve um detalhe, não descreve o geral, porque o geral é inapreensível, né? E, por fim, você tem o desafio intelectual, né? Que talvez seja o maior de todas as dificuldades, né? A Amazônia, ela tem muitas formas de vida, mas o intervalo entre essas vidas é muito, muito pequeno, né? É vida demais, junta demais. Essa é um pouco a característica da Amazônia, né? E para a imaginação ocidental, essa espécie de emaranhamento biológico, essa coisa que você não sabe onde uma coisa termina e outra começa, pertence ao reino da desordem. Por isso que na largada eu falei, um dos movimentos da substituição é substituir a desordem da floresta pela ordem da lavoura, em que tudo está compartimentalizado, o que funciona melhor para a nossa cabeça racional cartesiana, entende? Por tudo isso, eu acho que a floresta ela é hostil não só ao corpo, né? Mas ela também, e ao espírito, porque é difícil lidar com o infinito, né? O infinito é uma categoria do assombro, né? do medo, né? Mas ela também desafia o intelecto, ou pelo menos o nosso intelecto, né? O nosso intelecto ocidental. O Carlos Fausto, antropólogo, diz uma coisa muito bonita. Ele disse assim: o nosso intelecto destreinado na estética dos pequenos intervalos. A floresta vive da estética dos pequenos intervalos que os povos originários compreendem, né? E que nós não compreendemos. Esse emaranhamento. Estou chegando no final. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tenho 6 minutinhos ainda. A gente estima, você falou, 8 a 10 milhões de pessoas, né? Quando os primeiros europeus chegaram lá. Só que houve uma decalagem trágica entre os primeiros europeus que chegaram, que eram europeus que chegaram lá em nome de Deus e da coroa, de Deus e do reino, não é? Não chegaram lá para conhecer, chegaram lá para explorar e para colonizar, né? Era esse o projeto, né? No século XV. No final do século XVIII, chegam os primeiros exploradores, ostensivamente em nome da ciência. Os primeiros que chegaram para ver, com essa disposição que nos faltou, enxergar, olhar com cuidado, com zelo, tentar compreender. O que eles não se deram conta é que, quando eles chegaram no século XVIII, final do século XVIII, você já tinha pelo menos 3 séculos do objeto colonial em funcionamento. Desses 10 milhões de pessoas que moravam na floresta, ocupavam a floresta, estima-se que em 3 décadas ou 4 décadas, 90% morre. Morre essencialmente por doenças, né, trazidas pelos ocidentais, mas também por atos de violência, né, por guerras, etc. e tal, né? Mas essencialmente por doenças. Então, quando chegam os exploradores, eles atribuem a baixa densidade demográfica da floresta à condição natural da floresta. E eles não entendem que isso já é o resultado da empresa colonial. E aí se consagra a ideia de que a floresta é vazia e de que a floresta não tem gente. E se monta todo um arcabouço nas ciências sociais que tenta explicar por que a floresta é vazia de gente.
Ela é vazia de gente porque ela é incapaz de suster grupos grandes, porque não há proteína suficiente, porque é impossível alimentar 8 ou 10 milhões de pessoas numa floresta tão hostil, em que o acesso a recursos é tão difícil. E essa é uma verdade que se consolida na história das ciências sociais até muito recentemente. Muito recentemente, né? Essa virada epistemológica, que começa a compreender a floresta nos seus próprios termos, é uma coisa da década de 70 para cá, muito graças a antropólogos norte-americanos e antropólogos brasileiros, e arqueólogos brasileiros. Eduardo Neves, Carlos Fausto, e gente, e norte-americanos como Bollé, como Heckenberger e tal. O que esses caras têm descoberto? Esses caras têm descoberto que, ao contrário do que se achava há muito pouco tempo atrás, se lembrar que na década de 70 a gente levava gente para a Amazônia nas asas da seguinte palavra de ordem, né? Gente sem terra para terra sem gente, né? A ideia da terra sem gente se consagrou. A Amazônia não é um lar, não é uma casa para os humanos, né? Então, é preciso eliminar a floresta para colocar a gente lá. O trabalho desses arqueólogos, o trabalho desses antropólogos, descobre que a Amazônia era densamente populada, havia povoamentos que se espalhavam pela floresta com uma pegada muito leve, numa transição muito suave entre a aldeia, a roça e a floresta, usando, então, todos os recursos de sistemas que eram sistemas agroflorestais, domesticando espécies. São mais de 83 espécies domesticadas na Amazônia. É mais do que, por exemplo, o que a civilização chinesa conseguiu fazer. Numa compreensão muito grande de como as várias forças que habitam a floresta interagem e provêm os seus recursos. Essas galáxias urbanas, por estarem muito próximas da floresta e viverem dela, e não só dela, mas também da caça, da pesca, era um modo heterogêneo, não era uma coisa só, eram muitas coisas. Eles eram, ao mesmo tempo, coletores, eles eram agricultores, eles eram caçadores. Eles utilizavam uma vasta gama de recursos, entendendo que se usassem um só, esse recurso colapsaria e causaria um processo dominó nas cadeias ecológicas e empobreceria a floresta. Então, uma compreensão muito grande de como manter o equilíbrio da floresta utilizando uma variedade muito grande de recursos e desenvolvendo, portanto, aquilo que essa expressão é minha e não é deles, civilizações, e não havia uma só na Amazônia, existiam mais de uma, várias, mas um denominador comum entre todas elas, fossem eles sociedades bélicas ou pacíficas, fossem eles mais caçadores do que coletores, mais agricultores do que pescadores, havia um denominador comum, e o denominador comum é que eles eram aquilo que eu classifico como civilizações orgânicas. Civilizações orgânicas são aquelas que vivem daquilo que vive também. É muito diferente de civilizações inorgânicas. Pensem nos gregos, pensem nos romanos, que constroem a sua civilização a partir de materiais inorgânicos e que, portanto, resistem à passagem do tempo. O mármore resiste à passagem do tempo, né? A pedra resiste à passagem do tempo. A palha não resiste à passagem do tempo. A piaçava não resiste à passagem do tempo. A madeira não resiste à passagem do tempo. Então, as ruínas dessas civilizações orgânicas, elas são mais difíceis de serem reconhecidas, porque elas se confundem com a paisagem natural. E mais do que isso, às vezes, as ruínas a marca da passagem dessas civilizações é a própria paisagem natural. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar uma abreviada. Os solos da Amazônia, como a gente sabe, são muito pobres. Mas a gente sabe
que os povos originários construíram os seus solos. São as famosas terras pretas de índio. A escala desses solos, extraordinariamente férteis, entre os mais férteis do mundo, tão, se não mais férteis do que os da Ucrânia, podem ocupar, dependendo a quem você pergunta e a base de dados que você consulta, de 1% a 10% da Amazônia. 10% da Amazônia você está falando provavelmente da França continental, de solos construídos. Solos construídos significa solos em que ali nasce o que não nasceria se eles não tivessem sido construídos. E uma fertilidade que, além de ser imensa, ela é estável, porque tem alguns solos construídos com mais de 4.000 anos. Você manter a estabilidade de um solo fértil é extraordinariamente difícil, a ciência contemporânea não consegue fazer isso. Tenta, mas não consegue. Ninguém consegue reproduzir a fertilidade dos solos pretos de índio. Se você perguntar para o Eduardo Neves, ele vai falar entre 1% e 3% da Amazônia coberta por esses solos. 1% a 3% você está falando da Inglaterra. Não é pouca coisa. E nesses solos cresce uma floresta que não existiria se não fosse a construção dessa fertilidade e a seleção das espécies que ali nascem. Eu vou terminar mencionando para vocês um estudo de 2013, muito importante, que é um estudo que tentou determinar quantas árvores existem na Amazônia. Bom, chegaram à conclusão, foi publicado na Science, reuniu 121 pesquisadores espalhados por todos os continentes, e chegaram à conclusão, estimaram que na Amazônia você tem em torno de 400 bilhões de árvores. Tá? Esses 400 bilhões de árvores se agrupam em 16 mil espécies. Agora, você tem uma hiperdominância de apenas 227 espécies. Ou seja, vou repetir, você tem 16 mil espécies na Amazônia, mas dessas 16 mil espécies, 227, ou seja, menos de 2%, respondem por quase 50% das árvores que estão na Amazônia. Então, se você fechar o olho e bateu numa árvore, é possível que 50% da tua testada vai dar numa dessas 227 espécies. E é difícil explicar essa hiperdominância. Por que 50% das árvores da Amazônia pertencem apenas a 227 espécies? Tem duas explicações possíveis. A primeira é a superioridade competitiva, é Darwin. É uma possível explicação. A outra é que essas espécies estão respondendo também à interferência humana. A forma como nós, humanos, nós, povos originários, selecionamos essas espécies e as escolhemos para dominar a floresta. E aí eu vou citar aqui o Eduardo Neves, numa conversa por Zoom, que disse o seguinte: Eduardo Neves é arqueólogo da USP e uma das pessoas que lidera essa nova compreensão da floresta. Diz ele, dessas 227 espécies hiperdominantes, a mais comum é o açaí do mato. Além dele, nós temos açaí do Pará, bacaba, paxiúba, paxiubão, cacau, seringueira. E ele diz, Carolina Leves, uma ecóloga brasileira brilhante, fez um estudo sobre essas espécies. Pois bem, grande parte das plantas que hoje compõem o panorama das árvores na Amazônia tem uma importância econômica e simbólica fundamental para os povos indígenas. Como arqueólogo, penso que não se pode separar a dimensão da presença humana do padrão representado por esses dados. Significa o seguinte, você está diante da floresta amazônica, o que você está vendo? Você está vendo um bem natural ou você está vendo um bem cultural? Você está vendo natureza ou você está vendo cultura? E talvez a melhor resposta nesse momento é que você está vendo as duas coisas. A floresta é obra. E os indígenas dirão, não é obra humana, porque na cosmologia, na epistemologia indígena não há a hiperdominância humana. Eles não se colocam nessa posição de supremacia. É uma colaboração de humanos com fungos, com animais, é uma parceria. Eu acho que esse é o termo que o Carlos Fausto usa. É uma parceria de humanos com animais, com micro-organismos que conformam a floresta
e transformam ela em alguma coisa que não existiria não fosse essa interferência. Então, assim, eu acho, essa para mim foi a ideia que mais bagunçou a minha cabeça, no bom sentido, entende? Porque eu não consigo mais olhar para a floresta e ver apenas, e apenas aqui é a palavra errada, porque apenas já seria muito, sabe, um sistema biológico natural, o que já é muito, mas não é. É aquilo que os brasileiros originais nos legaram. É obra deles também, entende? E a maneira que eu encontro para resumir isso que eu estou querendo dizer é que a floresta são as nossas pirâmides. A floresta é a nossa acrópole, a floresta é a nossa catedral de Chartres, a floresta é a nossa capela Scrovegni do Giotto. E não é pouca coisa ter sido legado uma floresta que regula o clima do mundo. Porque sem ela não existe o mundo que a gente conhece. Se a floresta se for, acabou o clima. Então, essa ideia da inteligência ecológica que os povos originários têm e que nós nunca quisemos enxergar, talvez seja uma maneira da gente virar esse fio da nossa cegueira para a Amazônia e entender que essa floresta é sagrada nesse sentido. Assim como um grego se sentiria violentado a uma heresia se você derrubar a Acrópole, ou um francês. Bom, eu acho que todo mundo aqui parou diante da televisão, se é que estava diante de uma televisão, quando a Notre Dame pegou fogo, né? Quando a floresta amazônica pega fogo, deveria parar diante da televisão da mesma maneira, porque a gente está destruindo um bem que é também um bem cultural. E eu vou falar para vocês no último vídeo, infelizmente aqui vai ficar um pouco escuro, do que eu quero dizer quando eu falo de inteligência. Está onde? Aqui? Aqui. O que eu quero dizer quando eu falo em inteligência ecológica. Isso aqui é o cacique Almir Suruí, em Rondônia, no ano passado. A gente vai ouvir mais do que vê-lo, tá? Porque isso foi feito à noite. Então a imagem está muito boa em condições normais, mas aqui com um pouco de sol, mas o que importa é o que ele vai dizer. É rápido, ele fala isso em 4 minutos. Passou? Tá, só para, como não dá para localizar, ele está na aldeia dele, tá? Ele está no meio da floresta. Em Rondônia, se tem floresta, tem terra indígena. Onde não tem terra indígena, não tem floresta. Isso ele está na aldeia Lapetanha, que é a terra indígena 7 de setembro, que é a terra do povo dele, Suruí. Nós estamos aqui num lugar, estrutura nenhuma, ecológico, né? Mas nós temos estrutura da floresta. Né? Aqui, para quem entende, é uma cidade, né? Dentro da floresta. Tem luz, tem comida, tem remédio. O que tem numa cidade, tem na floresta. Né? Tem endereço com os nomes. É verdade. Estou falando a verdade mesmo. Fulano tal, não nomes por nome, né? É pela nome das plantas, nome do rio, nome dos animais, essas coisas assim. Cada som que passa na floresta é um comunicado. Esse aí é uma comunicado. Né? Então, para quem entende, todo esse som é um comunicado que existe na floresta. Né? Esse comunicado que ele está falando, ele está falando que o verão está acabando. Né? O verão está acabando, está vindo chuva aí, então se prepara.
É. Isso. E lua, estrela, céu, mudança de céu, essas coisas todas é um comunicado para quem entende, né? Então a gente precisa trabalhar com esses. Por isso que eu criei a universidade Paiterahoe Chave aqui. Universidade é saber da floresta, saber do povo Paité Suruí. Vou procurar aqui se aparece. Aí o pessoal tirando sarro. Aí falou assim, e vai ter cota para os brancos? Eu falei, não. Nós vamos compartilhar o conhecimento. E compartilhando o conhecimento que nós vamos nos unir e vamos enfrentar o desafio que o mundo passa hoje. Porque nós vamos potencializar a sociedade com o nosso conhecimento para que eles façam o que a gente faz hoje. Porque sozinho a gente não vai conseguir fazer. Então a gente vai ter que preparar mais gente. Aqui, ó. Isso aqui é a última coisa que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma imagem do Eduardo Neves, da floresta amazônica no Equador. Isso aqui é uma tecnologia chamada LiDAR, é uma ressonância magnética do solo da floresta. Você tira o dossel, você tira a floresta e você vê o que está no chão, né? O que você não conseguiria ver porque a floresta aqui é uma floresta pristina, né? Mas o que é interessante aqui é que você vê uma série de figuras geométricas aqui, ó. Aqui. Cada uma dessas figuras geométricas é a marca de uma presença humana. E o que o Eduardo mostra com essa imagem é o quanto essa floresta foi modificada, o quanto essa floresta sofreu a influência antrópica do homem, né? E, portanto, a ideia é que a floresta que a gente vê não é uma floresta natural, é uma floresta cultural, é uma floresta jardim, se vocês quiserem, que eu acho uma bonita expressão também. Então é um pouco isso que eu queria falar para vocês.